Vida na área e hoje a gente mostra os artistas de Araraquara selecionados por meio de edital. O Festival Internacional de Dança de Araraquara propôs incentivar, fomentar e dar suporte aos artistas da área da dança, assim como artistas de outras linguagens, em um processo transartístico. O que significa explorar as produções da dança com outras linguagens, como a fotografia, a literatura, a música, o audiovisual, as novas mídias, enfim, é o hibridismo nas artes. E é bastante inovador, até porque fomenta redes de artistas, linguagens e de cidades do Brasil. Todos os trabalhos selecionados são inéditos, com classificação livre e têm duração de 7 a 10 minutos. Com vocês, os trabalhos selecionados para o FIDA 2021. Ilis, Apesar, Esperar Cansa, Travessias do Patrimônio e Dança das Folhas. A linguagem neutra é o tema de Ilis e quem conta um pouco pra gente sobre esse projeto é o Wendy Moretti, que é bailarine e ator. Wendy, qual que é a mensagem que Ilis traz para o grande público em relação a essa discussão interseccional do gênero? A linguagem neutra ela é um tema recente a ser discutido agora na nossa linguagem. Ela foi o tema principal que deu um sul para o nosso trabalho, né? Então a gente começa a partir dela, começar a discussão e como a gente ia pensar isso no corpo, né, na linguagem da dança. A linguagem neutra, por ser um tema, né, de falar não só sobre questões da linguagem, mas também sobre questões de gênero, a gente tenta trazer essa discussão à tona para todas as pessoas, né, que possam entender a importância da utilização da linguagem neutra nos dias atuais e como pensar a linguagem neutra como um processo de mudança social a partir da linguagem. Wendy, e por que a linguagem neutra ainda é tão polêmica? Então, porque corpos trans ainda são muito polêmicos, né? Então, quando a gente fala sobre polêmica, é entender também o porquê ainda é tratado como subalternidade corpos e gêneros dissidentes dentro da binariedade, né? Dentro do aspecto homem e mulher. Então hoje a gente está pensando e trazendo possibilidades de existências que são, né, diferentes da binariedade. Então a partir do momento que a gente assume essas existências, como que a nossa linguagem ela também não precisa ser modificadas para contemplar essas novas existências, né? Essas novas, a gente diz novas, mas que não são novas, né? O terceiro gênero ele existe há muito tempo, desde a ancestralidade dos índios norte-americanos, com os Shuri Spirits, Muxes, no México, Ihas, na Índia. Então são terceiros gêneros que existem numa cultura diferente, né, da nossa brasileira, ocidental colonizada. Fica aí para o nosso aprendizado. Então, quais são as linguagens artísticas que vocês utilizaram nesse projeto e como é que as linguagens se relacionam? A gente se utiliza então da dança, né, como um projeto principal, né, e a gente também pensa o teatro como uma intersecção, né, a dança-teatro para o nosso trabalho, assim como a música, né, como assim é proposto, né, como foi proposto no festival, né, transartístico, a gente também quis fazer uma mescla de muitas coisas, né. Então a gente traz a dança, o teatro, a música e o audiovisual para dentro dessa mesma linguagem. Então a gente mescla todos esses temas para a gente tentar trazer, então nesse primeiro experimento, né, corporal, essa de experiência cênica mesmo, esse processo. Wendy, falar de tolerância, diversidade nos dias de hoje é mais do que necessário, né? O grupo se apoiou em textos contemporâneos para pesquisa, inclusive da drag queen e professora Rita Van Hunt. Como que foi essa pesquisa de vocês? Isso, a gente começou a trabalhar então sobre a perspectiva, né, da discussão sobre a linguagem neutra, né, os pronomes neutros, e a gente pesquisou, né, pessoas que têm a propriedade de falar disso, né. Rita Von Hunt se formou em letras, né, e é professora drag queen, e ela fala dentro de uma entrevista sobre a importância da utilização da linguagem neutra como transformação social, né? Então esse mood onde a gente sai de uma transformação social que é pela fala, né, através para a inclusão de novos gêneros. Então ela fala sobre isso. A gente também a gente também foi pesquisando mais a fundo sobre outros temas, como uma entrevista da Choque Vogue. Ela dá uma entrevista falando sobre homotrans,
Assim como Hariri fala sobre homodeus, ela fala sobre a possibilidade da existência de homotrans, que é uma nova espécie da humanidade, né, que deixa de ser homo sapiens sapiens para ser homotrans, né, onde o gênero e a sexualidade ela não vai ser mais entrada em pauta e não haverá mais hierarquização e não haverá mais diferenciação entre esses gêneros, consequentemente não existirá o preconceito, né? Então, se a gente for pensar que a linguagem neutra vamos pensar que a linguagem neutra ela é uma nova inserção, né? A língua é viva, então ela se transforma, se modifica o tempo todo e quem modifica isso são os falantes. Então, a partir do momento que os falantes eles exercem uma função, né, social, de uma nova perspectiva da linguagem e de modo de ser e de existir, consequentemente, a sociedade ela acompanha essas mudanças, apesar que, assim como na língua portuguesa existe a gramática, também existe a gramática, ela serve como quê? Como uma barreira para as mudanças acontecerem, as mudanças linguísticas, que são naturais do ser humano acontecer, né? Desde então, historicamente, a língua sempre mudou. E a gramática ela vem como essa barreira, né? E então, a nossa pesquisa também perpassa isso de entender como as pessoas, como o preconceito, ela também não pode ser uma barreira para a mudança na nossa espécie mesmo. Porque quando nascemos, nós somos colocados em lugares, né, como binários, ou homem ou mulher, a partir da nossa genitália. Então, desde pequenos, nascemos com um nome masculino, se tiver um pênis, ou feminino se tiver uma vagina, e tem uma vida inteira construída e moldada a partir desses marcadores, né? Então, a gente está pensando e propondo uma nova possibilidade de existência onde a gente quebre e é preciso romper, né, com essas expectativas sobre os corpos que nascem, né? Então, devemos sim pensar em como criamos as nossas crianças a partir de agora. O nosso projeto, ele começou a partir disso e ele tangeu pelo silenciamento. Então, a gente vai falar sobre o silenciamento e quanto à não utilização da linguagem neutra, dos pronomes neutros, podem sim uma maneira de silenciar corpos trans. Wendy, e quem integra, né, quem faz parte do projeto ILIS? Quem faz parte sou eu e Irail Rezende, né, que fazemos a atuação, né, e a interpretação e a dança. Aí temos o Rodolfo Groppo, que ele fez a provocação artística, né, onde nos estimulou a pensar, a criar a partir de ideias, né, do que a gente ia propondo. Temos Lucas Antônio, que está com a trilha sonora, e o Bruno Marques, que está com a direção de fotografia e edição. Então, nós convidamos vocês agora para acompanharem ILIS.
A bailarina Daniela Pérez é quem está aqui com a gente e vai contar um pouco sobre o processo da produção Apesar. Dani, então conta pra gente o que motivou esse trabalho. Bom, na verdade o que motivou esse trabalho foi a falta de coragem para dançar. Eu tive uma experiência que eu passei por um tratamento e esse tratamento me deixou com as articulações enrijecidas, rígidas, né? E aí, conversando com o meu professor, ele falou, vamos fazer um projeto e tal. Eu falei, mas eu não estou conseguindo direito ir para o chão levantar com velocidade. Por que você não fala sobre isso? Aí eu pensei, legal. Aí conversando com os meus parceiros, falei, e se a gente falasse das dificuldades, né? Que é você se movimentar, no meu caso, com o que aconteceu, né? Então, inicialmente, esse foi o pontapé. Aí, conversando com os amigos, com o Giovanni, que é meu parceiro de dança já há tempos, a gente tentou descobrir alguma coisa que unisse isso, né? Então, foi mais ou menos isso, o início. Dani, a gente pode falar então um pouco pensando nesse processo, que tempo, memória, o seu corpo, eles estão envolvidos nesse processo de criação. Exatamente. A gente conversando, nós pensamos assim, bom, eu estou com essa limitação, por quê, né? Aconteceu um fato, mas e o tempo, o passar do tempo, acontece isso. Então, a gente, na verdade, é uma reflexão também sobre o envelhecer, né? O envelhecimento. Como que a gente lida, como o nosso corpo lida com isso e outras questões, né? Porque a gente sabe que o envelhecer não é fácil, a gente tem uma sociedade que não dá, que o velho, ele não é visto como um sábio. Muito pelo contrário, né? Você começa a perder o vigor físico e aí você não é desvalorizado, né? Então aí a gente começou a pensar sobre isso. Meu amigo Giovanni trouxe para ele essa temática e também ele percebeu que ele é vamos dizer assim, um escravo do corpo perfeito. E então tem uma questão também, com o tempo a gente vai ficando mais molengo, né? Como que a gente lida com isso? E aí, chamando os nossos parceiros, a gente bolou mais ou menos essa questão, né? Como que o tempo está fazendo com nossos corpos, com os nossos corpos, com a memória, né? A nossa memória, aí no caso, do que ela vai deixando marcas mesmo no corpo, né? Então, como que a gente está lidando com isso, as nossas frustrações, mais ou menos isso. Ô Dani, por um viés, o Shakespeare entrou também nesse trabalho, né? Ele entrou, porque a gente começou a fazer as pesquisas, eu, Giovanni e aí nossos parceiros, que foi Fernando Galiani
e Rodrigo Vulcano. A gente começou a discutir o tempo, o peso do tempo, aí a gente começou a ver o que poderia, e aí a gente viu uma poesia do Shakespeare que fala: tempo, não zombarás de mim, as pirâmides que construístes não, são as mesmas, mas com outras vestimentas. Aí a gente começou a pensar, bom, apesar de tudo isso, a gente tem que... meio que a conclusão é assim, a gente tem que caminhar, viver, não adianta a gente ficar nessa corrida contra o tempo, com esse medo do tempo, com essas questões, é importante a gente se preparar para esse envelhecer de forma saudável também, né? Então foi mais ou menos isso. Ô Dani, e nesse projeto multiartístico, transartístico, quais foram as linguagens, como esses seus parceiros da ficha técnica entraram nessa produção? Bom, o Giovanni é meu parceiro já de dança, então ele está comigo na parte mais dançada, né? Aí a gente tem o Rodrigo Vulcano, que entrou na parte da literatura, né, para escrever. E o Fernando Galiani, que é nosso parceiro há tempos já, ele entrou com a produção musical mesmo e filmagem e edição, né? Foi muito bacana, porque a gente conseguiu realmente, eu acho que o objetivo foi alcançado desse projeto, né? Que foi essa linguagem. Então, por exemplo, o Rodrigo, que trabalhou com a gente, ele nunca dançou nada. Ele se considera o maior durão. E aí a gente fez de uma forma que a gente conseguiu fazer ele se movimentar, entrar na movimentação dos bailarinos. Ficou muito legal. Ele ficou super feliz, não cansa de agradecer. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer isso. Legal. Então eu acho que foi muito legal mesmo esse projeto. E a gente pôde fazer um encontro no sábado, que a gente conversou todos os projetos e foi muito legal porque a gente percebeu isso, essa troca, sabe? Foi muito enriquecedor, eu acho que para todo mundo que está envolvido. Então vamos juntos conferir o projeto Apesar.
centro da capital, toda leste destaca a cada semáforo vermelho com uma esperança. Com 67 anos, a idosa é mais uma brasileira. O país reflete um endividamento cada vez maior do que na rua. Você vê um idoso sentado pedindo refrigeração. A gente faz. Aproveitou o feirão Ipanema da Serasa em Belo Horizonte para renegociar uma dívida. Inicialmente, o resultado que trabalha desde os 13 anos como gerente de uma lanchonete de shopping. Descansar o tempo. E para contar um pouco sobre a produção Esperar Cansa, a gente bate um papo com o Vitor Ferrari, o performer que dá vida ao personagem Cabeção. Pois é, Cabeção é o personagem central dessa performance, essa criatura fantástica de características dilatadas. Vitor, quem é o Cabeção na fila do pão? Certo. Bom, Cabeção é um personagem fantástico. Ele nasceu numa brecha do espaço-tempo, que caiu na Terra para tentar, de alguma maneira, absorver e transformar a energia do momento que a gente está vivendo. Então, ele é um personagem que carrega toda essa energia do momento na cabeça dele, só que ele não é um ser humano, ele é um extraterrestre que chegou aqui na Terra sendo teletransportado e tenta se sobreviver aqui, nesse momento que o nosso tempo está em ruínas e que o que a gente vive está em completa destruição. Vitor, esse tamanho, essa estranheza que esse personagem causa, como que isso se relaciona com o título do espetáculo? Certo. Bom, o espetáculo se chama Esperar Cansa e a cabeça dele, desse personagem, gera muito estranhamento. Curiosamente, ele não foi visto por muitas pessoas na rua, porque quando a gente gravou, eram dias que estava muito nublado ou com chuva, ou eram espaços da natureza que as pessoas acabam circulando e vendo ele de passagem, assim. Mas, logo de cara, assim, as pessoas já se surpreendem por ser uma figura que destoa no todo, né? Ele tenta se parecer com um ser humano, ele tenta se comportar como um ser humano, mas ele tem uma cabeça muito grande e isso acaba gerando esse estranhamento. Por se chamar Esperar Cansa, o Cabeção tenta, de alguma maneira, esperar que o tempo em ruínas se transforme. Ele está muito fraco quando ele chega na Terra, ele está muito fragmentado, porque ele veio de camadas em camadas se teletransportando até aqui e agora ele não consegue se sustentar. Então a única coisa que ele consegue fazer é esperar.
Da mesma maneira, eu penso que é um pouco como a gente está vivendo hoje. A gente espera que alguma coisa mude, a gente espera que as queimadas parem, a gente espera que o Bolsonaro caia, a gente espera muitas coisas, mas as coisas não acontecem e a gente se sente fraco, a gente se sente triste, melancólico, e o Cabeção tenta, de alguma maneira, representar isso com esse corpo estranho, né? Eu penso que é um pouco por aí, assim. Legal. Ô, Vitor, como é que vocês chegaram na composição desse personagem? Como é que foi produzida essa cabeça? Conta um pouco desse processo pra gente. Certo. Bom, o Cabeção, ele nasceu a partir da Lei Aldir Blanc, com um projeto que foi realizado ano passado, que se chama Corredores. Ele foi uma pesquisa que se desenvolveu lá no CEAR, no pavilhão, próximo do pavilhão da Facira, e lá a gente se reuniu com um artista da dança, do teatro e das artes visuais, para tentar, de alguma maneira, abrir brechas no espaço que a gente pudesse instaurar espaços de fantasia. Né? Curiosamente, o CEAR é espaço onde abrigou parque de diversão, bloco de carnaval, então ali tem um espaço fantástico já instaurado, só que vazio por conta da pandemia, só pedra, cinza, e ali então a gente começou a criar e desenvolver o Cabeção. O Cabeção, ele é feito por um amigo chamado Bruno Silva, é um artista plástico, que criou esse personagem. Ele é feito de espuma, então ele é todo montado com espuma, internamente tem uma estrutura que sustenta a cabeça dele, e eu encaixo ela na minha cabeça para que ela fique presa e tenha mobilidade com o meu corpo, né? A partir disso, então, com o projeto da Lei Aldir Blanc, a gente criou esse personagem, mas ele foi pouco utilizado lá, porque o tempo era curto. Lei Aldir Blanc foi um processo muito rápido de criação, e a gente falou, vamos continuar agora com esse personagem, só ele montando cenas, intervenções nos espaços urbanos com o Cabeção. E aí, desde o começo do ano, por volta de abril, maio, eu tenho desenvolvido essa pesquisa junto com minhas companheiras, Beatriz e Juliana, e tentado entender como ele se expressa, né? Como que a gente consegue criar ele dentro dos espaços urbanos. É um projeto que a princípio, a gente pensa ele para a presença, não para o tecnológico, né? Para as experiências virtuais. Então, é muito importante para a gente ter ele no espaço urbano e ser reconhecido ali. No vídeo, ele tenta captar um pedaço do que é essa experiência de quem encontra ele na rua, né? Então, por exemplo, você está andando aqui pelo centro e se esbarra com esse personagem. Você pode parar e assistir um pouquinho ele, mas ele vai estar esperando, ele vai estar ali cansado, esperando. Não vai ter muita coisa para você assistir, a não ser impactado com a presença desse personagem, e a sua vida segue e a vida desse personagem também. Então é um pouco esse o processo que vem acontecendo desde o ano passado, e a gente vai seguir criando com ele. Legal, Vitor. Você comentou do Bruno, da Juliana, Beatriz. Conta um pouco da ficha técnica. Quem são essas pessoas que integram esse trabalho? Legal. Bom, então a ficha técnica é composta por mim, que sou performer, Juliana Batos, que fica nos figurinos e visualidades, a Beatriz Borg, que é uma artista da dança, que está na composição coreográfica e na captação e edição do vídeo. E agora o Bruno Silva desenvolveu o Cabeção. E para esse projeto agora do FIDA tem o Guilherme Garboso, que é um músico daqui da cidade, que está fazendo a trilha sonora. Todos são araraquarenses, que desenvolvem suas trajetórias profissionais aqui na cidade. E é essa integração, né? O Cabeção, ele permite que a gente tenha esse hibridismo de linguagens. Então, uma pessoa da moda consegue se inserir, uma pessoa da dança se insere, da música, do teatro, e vai compondo essa tessitura de artistas que vão colocando sua cabeça também ali para o projeto. Legal, e você agora assiste Esperar Cansa.
E a performer, a Igor, é o nosso convidado de hoje para falar mais sobre Travessias do Fatrimônio. Igor, começa contando pra gente um pouco sobre esse nome, sobre esse trocadilho que tem tudo a ver com a proposta, Travessias do Fatrimônio. O que significa, o que é, né, Fatrimônio? Conta um pouco sobre essa construção. Gente, travessias, a gente está nesse momento, né, de descoberta do próprio corpo no espaço, né? Então essa travessia, esse palco, essa rua, essa veia, o que nos transpassa, né? Quais caminhos que a gente está querendo percorrer? Fatrimônio, na ideia de... A gente sempre ouve falar sobre matrimônio, né? A gente lembra bastante de casamento, né? A mãe que cuida dos filhos, também assim, é a mulher que cuida da casa, essa ideia colonialista, essa ideia, né, tipo um tanto ultrapassada, né? E o patrimônio sempre como um prédio, uma herança, o dinheiro, o poder, né, desse pai. Patrimônio, né, como se fosse o homem ainda o detentor de todas as coisas, né? E o mundo tá nessa travessia, né? Tipo, tá nesses outros caminhos, novas possibilidades. Então, travessias do fatrimônio enquanto família. A família que a gente escolhe e a família que às vezes a gente não escolhe, né? As pessoas trans, vale lembrar que aqui no Brasil ainda é o país onde mais mata pessoas trans no planeta, pessoas LGBTs, e esse projeto Transartísticas, né, de artes transartísticas, abriu essa oportunidade para a gente falar um pouco, né, sobre essas travessias e o que atravessa a gente enquanto artista, enquanto performer, principalmente na cena aqui de Araraquara, né? Aí, Igor, e conta pra gente, nessa coisa de projeto transartísticos, vocês trazem a perna de pau e também a dança do ventre para esse trabalho. Como que se juntam essas duas linguagens que parecem tão distintas? E também conta pra gente sobre a sua companheira de cena, porque vocês já são amigos há tempos, não é? E é o primeiro trabalho que desenvolvem juntos? Há mais de 13 anos, Tadeu. Eu e a Valéria Pestana, que é bailarina de dança do ventre, a gente se conhece há mais de 13 anos e é a primeira vez que a gente vai trabalhar junta. E como que vai ser essa mistura de duas linguagens tão diferentes num processo só? Através do risco. A gente não escreveu um projeto apenas para ser contemplado no projeto, entende? A gente escreveu um projeto para se desafiar. E isso o FIDA proporciona para a cidade, né? Ainda mais com as artes híbridas, né? Então a gente fez uma junção entre essas duas linguagens, lembrando que a perna de pau ela é muito anterior ao circo. A perna de pau ela vem de uma cultura africana de rito de nascimento e de rito de morte. E a dança do ventre, ela também vem de cultura africana. A Valéria, inclusive, ela teve bebê recentemente, né? Então ela é mãe, o baby dela tem uns 6 meses. Então a gente está nesse processo, né, de transformação dos nossos corpos, das nossas corpas, em relação às artes. A perna de pau com a dança do ventre, ela se encontra na rua. A gente gravou norte, sul, leste, oeste. Gravamos no Selmy Day, gravamos no Vale do Sol, gravamos na ponte da Universidade da Unesp e a gente gravou também na rua 13 de Maio, para trazer esse aspecto da reflexão. A gente passa por escolas. Qual que é o nome da escola? Quem foi aquela pessoa? Nós moramos em ruas que tem nomes. Quem foi aquela pessoa? Às vezes a gente mora 20 anos numa rua e não sabe quem foi. Então, assim, a gente traz uma reflexão nesse aspecto também, né? E a dança do ventre com a perna de pau desse lado da encantaria, desse lado do mistério a ser desvendado. Na dança do ventre, ela é muito feita no palco. A Valéria foi extremamente corajosa e colocou a dança do ventre na rua, também enquanto desafio pessoal. Eu acho que o FIDA proporciona isso pra gente. Você falou então sobre alguns lugares da cidade que vocês passaram, alguns bairros, alguns pontos. Sim. Como é que foi esse processo de captação de imagem na rua e como é que foi a reação das pessoas? Elas ficaram curiosas, queriam saber o que estava acontecendo ali? Foi um desafio, Dani, porque trabalhar com a rua tudo pode acontecer e a gente estava aberta, né, tipo, a viver esse desafio. A gente gravou com o Pedro Pimenta, ele que é cinegrafista, diretor de fotografia, ele que é o nosso editor também. A gente gravou ali na rua. Então, por exemplo, tem uma das cenas que vocês vão poder conferir, que é numa ponte.
e muitos carros passando, né? Então, o que a arte proporciona para a gente? Será que tudo que a gente cria está só ali onde a câmera faz a captação? Muita coisa acontece no palco rua para além do que é gravado. Muita coisa está nessas entrelinhas. Então, sim, tem muita interação do público, muita curiosidade, porque de repente tem Valéria com um candelabro no Vale do Sol, então já junta aquela galera e aquela chama, aquela vontade de também viver aquela experiência no presencial. A gente está no estado pandêmico ainda, infelizmente, e ainda fica aquela vontade de colocar esses espetáculos para a rua. Então, sim, causa uma curiosidade no público que, por enquanto, vai conferir em vídeo. Tá aí, ficou curioso? Você assiste agora Travessias do Patrimônio.
La 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 la
performance Dança das Folhas se debruça em danças tradicionais de cura de povos de santo e afro-religiosos do Brasil, girando em torno do orixá Ossain, orixá guardião das florestas. E quem vai bater um papo com a gente hoje é a Sol, que vai contar um pouco mais sobre o processo dessa criação. Sol, como que surgiu essa apresentação? Bom, a ideia de Ossain, né, na verdade de Dança das Folhas, ela surge a partir de uma questão, né, uma questão muito latente, forte, que ficou em mim por um período, me atravessando, né, que era sobre o processo de colonização das matas, né, esse processo que vem desde 1500 aí, destruindo nossas florestas, ceifando vidas, e em todo esse percurso. E atravessada por isso, né, surge, a partir da necessidade, né, uma forma de criar uma performance que denuncie esse tipo de extrativismo, né, que acaba nos agredindo, né, agredindo a população como um todo, né. Nesse processo transartístico, né, que vocês construíram, quais as linguagens que vocês priorizaram? Como é que foi esse processo? Eu não acredito que a gente tenha priorizado uma única linguagem, sabe? A gente usou muito bem do espaço, né, para passar mesmo, atravessar a performance, a sonoplastia, né, fazendo as próprias músicas que compõem o projeto. A minha amiga Nick, né, que tá comigo numa produtora, a gente tá com a Sol da Meia-Noite. E aí tudo é muito nosso, e eu não acredito que a gente tenha priorizado uma única linguagem, sabe? A gente passou por todas, assim. Tem a dança, tem a performance, a gente traz uma poesia. Então, todas essas linguagens estão muito bem distribuídas e horizontalizadas no Dança das Folhas. Bacana, Sol. Conta um pouquinho pra gente da ficha técnica. Quem está com você nesse projeto? Como foram distribuídas as funções? Como foi o processo de produção? Como eu já falei, né, já mencionei a minha amiga Nick, né, que está comigo na produtora. Ela também faz parte do projeto. Ela entra com a parte das musicalidades, direção de filmagem, direção de arte e sonoplastia. E a gente tem algumas participações especiais, que é a Maré Trajano, que entra numa participação na questão de figurino e maquiagem. O Vitor Hugo, que é um artista aqui de Araraquara, né? Muito maravilhoso, inclusive. Queria até agradecer que ele entra com a direção de coreografia, isso. E eu entro na parte de concepção, pesquisa, né? Direção de coreografia. E também a gente tem outra participação especial, que é a Maria Hermínia, que ela entra na parte de tambores, que faz um pouco da parte da sonoplastia do projeto também. E o projeto foi gravado aqui na cidade? Por onde vocês passaram para fazer essas captações de imagens? Sim, a gente gravou, né, em um cenário muito específico, que eu não sei muito bem onde fica o local, mas a gente aproveitou porque é um local assim, é uma nascente, né, de um rio, em que está muito poluído, né, tem tido esgotos jogados lá, assim, muito lixo. E aí a gente passou meio que muitos dias visitando o lugar, né, nesse processo de cura mesmo, né, visitando esse lugar. E nessas visitas a gente foi gravando, fizemos as gravações em 3 semanas, assim, muito bem pensadas. E no nosso último dia de gravação, por incrível que pareça, né, depois de todos os trabalhos, assim, a mata estava limpa, no nosso último dia a água corria limpa. E meio que tinha até uns peixinhos andando lá. Que legal. Tá muito incrível. Então eu acho que fica aí o convite para que vocês, para que todos nós agora possamos assistir junto Dança das Folhas. Não percam. Peço licença para pisar nesse solo sagrado, onde o homem passou deixando destruição. Ossain, guerreiro da mata, protetor e guardião, sua espinha está manchada, dor e devastação. Escoam esgotos em suas costas, tocam seus olhos com mãos em chamas. São quilômetros de brasa e carvão.
Eu ó, te saúdo, protetor, correnteza e rio. Sei que podes ouvir meu coração. Traga sua raiva e sua guarnição. Ouça em bom som essa conjuração. Floresta viva, altiva e forte, traga baixo o que te destrói. Inunde as ruas, invada a cidade, floresça verdejante sob as prisões. Coci eu é, coci oriçá. Coci eu é, coci oriçá. Sem folha não tem orixá. Divindade do axé, energia que mantém viva Igbé-se-Aié. Sob a luz do Orum, que Olorum nos dê aiê de viver. Make the human animal make them stop the curse of biological violence. Make Que a sua tempestade derrote o incêndio e o incendiador. Que suas folhas sejam nossa cura ensolarada. Que seu brilho noturno seja a luz da nossa travessia. No balanço do vento eu danço, eu é. Que a fumaça branca nunca possa me alcançar. Que os rios transbordem fúria de cura
inundando nosso ilê com sabedoria ancestral. O Quearô, salve todas as bruxas, salve o verde, eu. Escucho el canto de los pájaros, un grito de libertad, pidiendo calma y sabiduría para que el devorador pueda ser combatido. Él que un día pensó que tenía poder para destruirte, para detenerte. A mata é fluxo vivo, energia viva. O dedo do Boara Açoico.